Após a morte repentina do meu pai, causada por uma doença inesperada, a vida que eu conhecia desmoronou. Além da dor pela perda, descobrimos que ele deixou uma dívida de 2 milhões. Minha mãe e meu irmão Clayton rapidamente assumiram o controle de tudo, tomando decisões sobre herança sem sequer me consultar. Foi jogada para carregar a maior parte do fardo, enquanto eles seguiam com suas vidas como se fosse o normal. A frustração com eles só crescia. Meu nome é Brenda, tenho 26 anos, sou solteira e trabalho como professora em uma creche. Me formei em uma faculdade de 2 anos, algo que Clayton, que tem a mesma idade que eu, nunca me deixou esquecer. Desde que éramos crianças, nossa relação foi sempre marcada pela atenção. Ele, com seu diploma de uma universidade prestigiada, sempre se sentiu superior. Suas palavras eram constantemente carregadas de desprezo. Quem vai querer namorar você com essa aparência simples e essa carreira medíocre? Ele dizia-se, ombando da minha modéstia. O pior é que minha mãe parecia compactuar com essa visão. Para ela, Clayton era motivo de orgulho, alguém de quem ela se gabava diante dos parentes e vizinhos. E eu era apenas uma sombra, uma reflexão tardia em sua vida, alguém que não havia atingido os grandes feitos que eles tanto admiravam. Mas o que Clayton e minha mãe nunca entenderam é que minha verdadeira felicidade não dependia da opinião deles. Meu trabalho como professora me preenche de alegria. Ver o progresso das crianças, suas risadas e a pureza de seus corações é o que me faz levantar todos os dias com o propósito. Sim, eu tenho um namorado, mas escolhi mantê-lo em segredo, longe dos comentários venenosos de Clayton. As palavras dele, que um dia me feriram profundamente, hoje não têm mais poder sobre mim. O destino, de forma inesperada, acabou se encarregando de mostrar a Clayton e a minha mãe que o valor de uma pessoa não se mede por diplomas ou aparências. Minha mãe sempre favoreceu Clayton. Era evidente na maneira como ela o tratava, sempre com atenção e preferência. Enquanto eu era frequentemente deixada de lado, meu pai estava do meu lado. Quando minha mãe preparava lanches exclusivos para Clayton, meu pai secretamente dividia os mesmos lanches comigo. Ele era um grande apoiador da minha escolha em me tornar professora, e suas palavras de encorajamento sempre me marcaram profundamente. Sentia que, de alguma forma, ele entendia o valor das pequenas coisas que faziam a diferença na vida. Meu pai era o CEO de uma pequena empresa, onde Clayton também trabalhou por um tempo. No entanto, nos últimos anos, a situação financeira da empresa se deteriorou, apesar dos incansáveis esforços do meu pai. Ele passava noites inteiras no escritório, tentando encontrar soluções para o déficit crescente, enquanto Clayton permanecia alheio. Não posso trabalhar para uma empresa que parece tão pobre, ele disse um dia, abandonando a empresa para aceitar um emprego mais promissor em outro lugar, sem se importar com as dificuldades que nosso pai enfrentava. Desde que se casou com meu pai, minha mãe havia deixado o trabalho para se dedicar à casa. Ela não tinha nenhuma experiência em gerir os negócios e por isso não compreendia os desafios que ele enfrentava diariamente. Mesmo assim, não hesitava em criticá-lo. Se você não resolver esse déficit logo, como vou comprar aquela bolsa que vi na revista? O que você faz o dia inteiro? Parece completamente inútil, ela dizia, sem consideração pelos sacrifícios que ele fazia. Minha mãe tinha um apetite insaciável por luxo, especialmente por itens caros e compras impulsivas. Sua ânsia de gastar, mesmo em meio à crise, só tornava a situação mais difícil para o meu pai. Eu assistia a tudo com crescente frustração, sabendo que por trás das longas horas de trabalho e das noites sem dormir estava um homem que fazia de tudo para sustentar a família, enquanto era ignorado e subestimado por aqueles que ele mais amava. A atitude de desprezo de Clayton para com meu pai, como se ele não reconhecesse o valor do trabalho árduo dele, me enchia de indignação. Embora eu não seja um especialista em negócios, desde jovem testemunhei os esforços incansáveis do meu pai e sabia o quão desafiador era dirigir uma empresa. Minha mãe, que esteve ao lado dele por tantos anos, também parecia não entender isso e o culpava como se ele fosse incompetente. Um dia, minha frustração transbordou. Encarei minha mãe e exigi que ela parasse de menosprezá-lo. A resposta dela foi gelada e condescendente. Por que eu deveria ser repreendida por alguém como você? Pessoas sem educação deveriam manter suas opiniões para si mesmas. Não falo sobre coisas que não entende. Suas palavras eram duras, mas o que me feriu ainda mais foi ver Clayton, influenciado por ela, se unir ao coro de críticas. Naquele momento, ficou claro que apesar de compartilharmos o mesmo sangue, éramos de mundos diferentes. Nossos valores e personalidades não podiam ser mais distantes. Meu pai, percebendo meu abatimento, me consolou. Brenda, não deixe que as palavras dele te afetem.
Tenha orgulho do que você faz como professora de jardim de infância. Isso é o que realmente importa. Suas palavras aqueceram meu coração e me deram forças. Embora eu quisesse confrontar Clayton e sentir que estava sempre à sombra dele, o apoio do meu pai me fazia sentir destemida. Com ele ao meu lado, eu sabia que poderia enfrentar qualquer coisa. Mas a vida, de repente, desabou sobre mim. Um dia, recebi uma ligação da empresa do meu pai. Ele havia desmaiado no trabalho e estava em estado crítico. Fiquei horrorizada e, sem hesitar, corri para o hospital. Ao chegar lá, me deparei com uma realidade ainda mais dura. Nem minha mãe, nem Clayton estavam lá. Eles que tanto criticavam, não estavam presentes quando ele mais precisou. Isso partiu meu coração, mas também me fez perceber o verdadeiro valor do amor e do respeito. Eu estava lá por ele, como ele sempre esteve por mim. Estou muito ocupada para sair. Você vai ter que cuidar do seu pai, disse minha mãe, e aquelas palavras me atingiram como um soco. Como assim ocupada? Ela que passava os dias em casa, certamente tinha mais flexibilidade do que eu. Eu não conseguia acreditar que algo poderia ser mais importante para ela do que estar ao lado do meu pai nesse momento crítico. Atônita, tomei as rédeas da situação. Cuidar da papelada do hospital, ouvir as notícias devastadoras do médico, tudo isso caiu sobre mim. Ele havia sofrido uma insuficiência cardíaca aguda e só lhe restavam alguns dias de vida. Eu o visitava sempre que podia, esperando desesperadamente ver seu sorriso uma última vez. Alguns dias após sua internação, ele finalmente pareceu reagir à minha presença. Enquanto segurava sua mão, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Pai, que alívio te ver. Você me reconhece? Consegue ouvir minha voz? Eu implorava, cheia de esperança. Mas seus olhos antes tão vivos, agora estavam distantes e vazios. Ele fechou os olhos novamente, e eu sabia que não os abriria mais. Até seu último suspiro, minha mãe e Clayton não fizeram nenhum esforço para vê-lo. Eles apareceram pouco antes do funeral, sem vontade real de assumir qualquer responsabilidade pelos preparativos. Durante a cerimônia, enquanto eu ainda processava o luto, fui surpreendida por outra tragédia. A empresa de meu pai havia falido, deixando uma dívida de 2 milhões de dólares. Heranças vêm com dívidas, minha mãe comentou, com desdém na voz, como se o legado de meu pai fosse um fardo e não algo a ser lembrado com respeito. Clayton, por sua vez, aproveitou a situação para se mostrar ainda mais insensível. E agora, o que vamos fazer com toda essa dívida? Minha mãe reclamou em voz alta. Clayton, com um sorriso irônico, se virou para mim. Eu tenho uma sugestão. Já que papai te adorava tanto, porque você não herda tudo? Você pode assumir as dívidas também. É justo que você retribua todo o amor que recebeu dele, não acha? Minha mãe, com uma expectativa fria, completou. Concordo. Afinal, ele sempre foi tão bom para você. Incrivelmente, os dois estavam conspirando para me sobrecarregar com as dívidas de meu pai. Aquele momento, em meio à dor da perda, foi um choque ainda maior do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Apesar da morte do meu pai, minha mãe e Clayton estavam mais preocupados com seus próprios interesses do que com qualquer sentimento de luto. Eles sempre nos enxergaram, tanto a mim quanto ao meu pai, como meras ferramentas para seus benefícios. Mas o que eles não sabiam era que meu pai, prevendo o pior, havia-me dado um plano de ação caso algo acontecesse com ele. E agora, era a hora de colocar esse plano em prática. Eu escondi minhas verdadeiras intenções, e para minha surpresa, aceitei suas exigências de herdar tudo, incluindo as dívidas de 2 milhões de dólares. Eu assumo todo o património e a dívida, disse calmamente. Minha resposta pegou minha mãe e Clayton de surpresa. Eu podia ver o brilho de triunfo misturado com condescendência em seus rostos. Eles esperavam que eu resistisse, mas o fato de aceitar prontamente os deixou ainda mais arrogantes. Então, você realmente vai pagar toda a dívida? Que sorte a nossa! Clayton zombou, embora eu não entenda sua maneira de pensar. Você é ingênua demais, mas isso não é surpresa, considerando seu nível de educação. Minha mãe e Clayton desistiram de qualquer direito sobre herança, confiantes de que haviam passado o maior fardo. Sem outros parentes que pudessem contestar, eu me tornei a única beneficiária após a morte do meu pai. Deixei a casa que para mim já não representava um lar e comecei um novo capítulo sozinha. Foi então que, em segredo, comecei a colocar o plano em prática. Meses se passaram sem que eles soubessem do que estava acontecendo. Então, um dia, enquanto eu saía de uma mansão que só poderia ser descrita como extravagante, encontrei Clayton. Ele não havia me visto desde a leitura do testamento.
Seu rosto estava vermelho de raiva, os punhos cerrados, e ele parecia prestes a explodir. O que diabos é isso? Ele gritou furioso. Sua frustração era evidente, e sua fúria provavelmente tinha uma única origem: me ver no comando de algo muito maior do que ele jamais imaginou. Meu plano estava funcionando perfeitamente, e agora era ele quem estava prestes a colher as consequências de sua ganância e desdém. Como era possível que Brenda, que supostamente herdou uma dívida de 2 milhões de dólares e tinha um status social tão baixo, estivesse morando em uma mansão? Essa era a pergunta que Clayton e minha mãe deviam estar se fazendo, a julgar pela surpresa estampada em seus rostos. É realmente uma boa recepção depois de tanto tempo. Fico feliz em ver vocês bem, respondi, tentando manter a calma. Quem você pensa que é para fazer piadas? Quero saber o que está acontecendo. Clayton retrucou, visivelmente irritado. Esta é minha verdadeira casa. Você está surpreso em me ver saindo dela? Perguntei, enquanto ele se aproximava, cada vez mais agitado. Clayton, que sempre viveu uma vida sedentária e evitava qualquer tipo de esforço físico, parecia fraco diante de minha postura firme, embora eu fosse apenas uma professora de creche acostumada a cuidar de crianças. Você quer saber como estou morando aqui? Continuei. Isso é graças à decisão que vocês dois tomaram ao desistirem da herança de nosso pai. Antes que ele pudesse responder, expliquei calmamente. Embora meu pai tenha deixado a empresa com uma dívida considerável, o que vocês não sabiam é que ele vinha acumulando riqueza discretamente através de investimentos imobiliários. Ele sempre pensou no nosso futuro, e apesar da falência da empresa, o valor de mercado dos imóveis que ele adquiriu aumentou exponencialmente. Eu podia ver o choque nos olhos de Clayton, mas continuei. Após herdar esses bens, vendi os imóveis no momento certo. Mesmo após pagar os impostos e as dívidas, o lucro ultrapassou os 5 milhões de dólares. Meu pai previu que isso aconteceria, e por isso aceitei a herança sem hesitar. Clayton ficou imóvel, sem palavras. Ele nunca imaginou que ao me desprezar e abandonar a herança, estava me deixando em uma posição muito mais forte do que ele poderia ter previsto. Em vez de usar o lucro para saldar imediatamente a dívida, decidi investir e me reconstruir. E agora, Clayton, você está vendo o resultado das suas próprias escolhas. Primeiro, tomei medidas para garantir que a empresa do meu pai fosse devidamente indenizada. Além disso, recebi um pagamento de seguro de vida no valor de 3 milhões de dólares, um montante que realmente me surpreendeu. O seguro de vida normalmente não é pago ao cônjuge, minha mãe interrompeu. Isso mesmo, mas papai alterou o beneficiário antes de falecer. Ele me contou isso pessoalmente. Expliquei. Meu pai ficou profundamente magoado com as duras palavras e os gastos excessivos dela. Então, para garantir que o dinheiro fosse bem administrado, ele confiou em mim e fez essa mudança. Eu sempre tive um sonho guardado em segredo: apoiar crianças que enfrentam dificuldades financeiras. Agora, com os fundos da herança e o seguro de vida, pude construir uma casa grande, que muitos chamariam de mansão, enquanto continuo o meu trabalho como professora de creche. Também coloquei em prática as habilidades de investimento imobiliário que aprendi com meu pai, o que tem-me permitido aumentar meus ativos. Depois de terminar minha explicação, minha mãe e Clayton explodiram em raiva. Clayton gritou: "Isso é um absurdo! Por que você não nos contou algo tão importante? Se soubéssemos dos imóveis, nunca teríamos deixado você herdar tudo isso." Eu mantive a calma e respondi com firmeza: "Papai sabia exatamente como vocês reagiriam se soubessem de tudo, e foi por isso que manteve em segredo. Ele queria evitar que vocês agissem assim." Clayton, irritado, continuou: "O que você está dizendo, não importa o que você pense, nós merecemos nossa parte dessa herança." Minha mãe, sem hesitar, apoiou Clayton. "Exatamente, temos o direito de exigir o que é nosso." Eu estava surpresa com a audácia de minha mãe ao exigir uma parte da herança, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Mas, naquele momento, percebi que a visão de meu pai sobre a situação estava certa o tempo todo. Ele sabia com quem estava lidando. Ficou evidente que, quando o dinheiro está em jogo, as pessoas revelam sua verdadeira essência. Minha mãe e Clayton mostraram sua mesquinharia e arrogância de maneira cristalina. Exatamente como eu sempre soube que eram. Eles haviam abdicado de qualquer direito quando rejeitaram a herança, e agora era tarde demais para voltar atrás. Eu não permitiria que os bens arduamente conquistados por meu pai caíssem nas mãos de pessoas consumidas por sua ganância. "Pare de enrolar e entregue logo o que é nosso", Clayton gritou, perdendo qualquer resquício de compostura. Apesar de suas contínuas e vazias reclamações, eu não tinha outra escolha senão chamar a segurança para removê-los.
Eles saíram em silêncio, escoltados para fora. No entanto, nos dias que se seguiram, as câmaras de vigilância capturaram imagens deles rondando minha casa, tentando encontrar uma maneira de reivindicar o que já não lhes pertencia. A persistência deles era perturbadora. Decidi denunciar sua presença à polícia, usando as filmagens como prova. Após isso, nunca mais vi minha mãe ou Clayton se aproximarem de mim ou da minha casa. Através de um amigo de longa data da família, fiquei sabendo da situação de Clayton. Ele conseguiu um novo emprego, mas seu egoísmo logo começou a prejudicar sua reputação. Em menos de um ano, ele afastou seu chefe com sua postura arrogante e foi relegado a tarefas administrativas, longe dos privilégios que um dia recebeu como filho do presidente da empresa do meu pai. O ambiente de trabalho se tornou insuportável e Clayton, incapaz de lidar com a pressão, acabou pedindo demissão. Sua má reputação seguiu, tornando quase impossível encontrar um novo emprego na mesma área. Em uma das poucas interações que tive com minha mãe depois de tudo, a ouvi repreendê-lo. Por que você não está trabalhando? Limpe essa bagunça e dê um jeito na sua vida. Clayton, sempre evasivo, respondeu: não é como se eu estivesse fazendo nada de errado. Mas minha mãe, que antes o enaltecia, agora o criticava ferozmente. Que tipo de esforço você tem feito? Você se tornou um homem inútil e desempregado. Ela se tornou cada vez mais fria e distante com ele, e a admiração que antes nutria por Clayton havia sido substituída por uma amarga decepção. A dinâmica entre eles mudou completamente, enquanto eu seguia em frente, ciente de que havia tomado a decisão certa ao proteger o legado do meu pai. Essa mudança no comportamento da minha mãe exerceu uma pressão psicológica devastadora sobre Clayton. Acostumado a depender financeiramente do meu pai por anos, ele nunca desenvolveu as habilidades ou a vontade de trabalhar por conta própria. Agora, com minha mãe também enfrentando dificuldades financeiras, ambos lutam para se manter. A vida que levaram, marcada pelo conforto proporcionado pela fortuna do meu pai, desmoronou rapidamente quando tiveram que lidar com a realidade. Enquanto isso, minha vida tomou um rumo completamente diferente. Casei-me com o homem que namorava há tempos e juntos nos mudamos para a casa grande que ele possui. Ele compartilha comigo a mesma paixão por ajudar crianças em situação de vulnerabilidade económica e juntos estamos trabalhando para concretizar esse sonho. Estamos criando as instalações necessárias e buscando as qualificações exigidas para oferecer um futuro melhor a essas crianças. Sou imensamente grato ao meu pai, que, com sua visão e sacrifícios, me deixou não apenas um legado financeiro, mas também valores inestimáveis. Com meu marido ao meu lado, estou vivendo uma vida plena, com propósito e gratidão. Apesar da dívida de $2 milhões que meu pai deixou, minha mãe e Clayton simplesmente disseram: lide com isso. E eu lidei, mas de uma forma que eles nunca poderiam imaginar. Gostou dessa história emocionante? Então, não esqueça de deixar seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que vão mexer com seu coração. Deixe nos comentários o que você achou dessa história. Sua participação faz toda a diferença.